O Jota Júnior tem informação. Qual a sua notícia? Você ao vivo, Jota. Salsicha, nós estamos aqui na Delegacia de Trânsito de Maringá para falar com o doutor Francisco Caricati, que é o responsável por essa delegacia e também está à frente das investigações da morte da Isabelle, que ocorreu por conta do avanço de sinal do motorista com uma Porsche e que foi de imensa repercussão aqui em Maringá. E aqui está o doutor Francisco, agradecer ele pela gentileza. Doutor, a apresentação desse motorista, ele alegou o que para o senhor? Boa tarde. Não, ele admitiu que realmente ele avançou o sinal, admitiu que ele se distraiu no momento daquela condução, foi justamente por conta de uma moto que teria cruzado o sinal ali, ele, num ato reflexo, acabou avançando junto, né? E não percebeu que o sinal estava fechado para ele. Admitiu totalmente a culpa dele, que foi realmente, houve uma negligência da parte dele. Em relação também à questão da omissão de socorro, também ele admitiu que ocorreu e mais porque ficou apavorado na hora ali, não sabia como reagir, acabou saindo da cena do crime. Judicialmente, o que vai caber a ele? Como que o senhor está indiciando ele nesse inquérito, doutor? Ele vai ser indiciado por homicídio culposo qualificado, né? Pela omissão de socorro, né? Então seria isso, é isso que ficou exaustivamente apurado nos autos. A gente percebeu um trabalho muito intenso por parte dos investigadores aqui em busca de testemunhas e provas. Nesse caso, doutor, desde o início? Sim, foi. Vamos dizer assim, não só esse caso, mas todos os casos aqui são tratados da mesma forma. A gente procura fazer uma análise apurada em relação aos fatos, né, para que se restabeleça a verdade. E nesse caso, a gente percebeu que tudo ficou perfeitamente restabelecido. E nós tivemos assim um clamor público muito grande em cima da morte da Isabelle por conta da repercussão, da consequência, doutor. Mas diante da lei, né, era o que podia ser feito com relação a esse caso. Todos cobraram a prisão desse indivíduo, algo nesse sentido, mas conforme a lei não havia possibilidade? Não há previsão legal para isso, né? Até porque a pena ela não comporta nem mesmo uma prisão preventiva, né? E também em momento algum houve fuga dele do distrito da culpa, vamos dizer assim, né? Todo momento o advogado se dispôs a apresentá-lo, né? E foi apresentado justamente no momento que a gente precisava ouvi-lo, né? Que é justamente depois de toda a instrução do inquérito. Doutor, caso aqui pela Delegacia de Trânsito, então encerrado. Encerrado. Hoje a gente já conclui a investigação e já encaminha a justiça. Obrigado, doutor, pelas informações. Esse foi o delegado doutor Francisco Caricati, Salsicha, que prestou então essas informações. O rapaz, ele apareceu hoje pela manhã aqui na Delegacia de Trânsito de Maringá. Prestou o depoimento dele conforme as informações que o delegado acabou de nos repassar e também tirar todas as dúvidas com relação a esse caso de enorme repercussão, né, envolvendo a morte da jovem Isabelle. Tá aí então, o doutor Caricati dando entrevista, vocês estão vendo as imagens aí e infelizmente perde quem morre, não é? Essa é a realidade quando se fala de um acidente de trânsito. Infelizmente, as leis estão aí, as leis precisam ser mudadas, mas não é mudada e acontece acidente, aí esse aconteceu, daqui uns dias vai acontecer outro, já aconteceu vários outros, e aí o delegado tem que cumprir a lei. E o que é a lei? O homicídio culposo, quando não há intenção de matar, ele diz que até depois tem que pegar a câmera, porque ele falou que teve um motociclista que passou o sinal vermelho e ele foi induzido por esse motorista. Vamos ver se passa uma moto lá na frente dele. Lá. Ah, passou uma moto mesmo, você viu lá? Passa uma moto e aí diz ele que foi induzido porque o motociclista furou o sinal vermelho, ele achou que estava aberto para ele e ele, sem ver o sinal, porque a moto foi, ele foi também e acabou batendo ali na motocicleta, matando a coitada da moça, deixando o rapaz em estado grave. O rapaz já recebeu alta, está em casa e vamos torcer para que ele se recupere. E a situação é essa. A situação mais grave dele aí, sabe o que é? É por ele ter fugido do local do acidente. O acidente em si, vocês viram ali o delegado falando, houve o acidente e resultou na morte. Mas o que
pesa mais é que ele deixou o local, ele disse que deixou o local, que ele ficou assustado com a cena e pegou e acabou indo embora. E ele confessa que foi tudo isso que aconteceu ali no local. Vem comigo aqui, ó. Então, como eu falo sempre, perde quem morre. Porque a moça estava na garupa da moto, a moto estava certa. Entendeu? Estavam os dois indo ali pela Gastão de Gal. Porsche entrou, bateu, matou a moça. O rapaz ficou internado vários dias no estado grave, entendeu? O rapaz do Porsche, no primeiro momento, ia se apresentar, o advogado foi lá junto com o pai dele, aí depois ele viu que tinha muita pessoa da imprensa lá, ele correu fora, aí no outro dia ele falou, eu vou, a hora que ele viu que tinha um monte de imprensa lá, ele vazou, aí hoje ele pegou e foi lá, prestou depoimento, saiu pela porta da frente e, infelizmente, é essa a situação, meu. E aí? Quem que vai consolar a mãe e o pai que perdeu a jovem, entendeu? Rapaz, uma hora dessa tá lá na casa dele me assistindo, porque ele já deu depoimento e foi embora. E deve estar metendo pau em mim. Que sarsicha aí, língua preta, tá falando besteira lá de mim lá, falando mal de mim lá na televisão. E aí? É só eles colocar no lugar da família da moça que morreu, né? Infelizmente, né? Mais algum detalhe aí direto da Delegacia de Trânsito? Você ao vivo, J. Júnior? Tem sim, Salsicha, sobre a questão da carteira nacional de habilitação dele. Ele estava com a carteira suspensa por conta, ou já com o registro de 12 episódios de suspensão dessa carteira. E ao delegado Francisco Caricati, ele explicou que como ele trabalha com a compra e venda de automóveis, durante a negociação, alguns carros ficaram registrados no nome deles. E as pessoas que assumiram a responsabilidade ao comprarem esse carro não cumpriram com a lei de trânsito e acabaram sofrendo algumas multas, que, como o registro estava do carro no nome dele, acabou chegando até a carteira de habilitação dele. Por isso, ele assumiu, dizendo que algumas suspensões nem foram pela própria culpa dele, mas foi por uma segunda pessoa, uma terceira pessoa, devido a essa negociação. Porque foi um questionamento também levantado muito grande pelo clamor público sobre as condições dele diante, né, da carteira para poder estar dirigindo aqui em Maringá. Mas que ele recorreu, conseguiu a liberação, algumas liminares, né, Salsicha? Então, ele também disse que vai assumir toda a responsabilidade, não só da culpa, mas dos gastos eventuais e que tenha que ser aí auxiliado à família das vítimas, né? Tanto do rapazinho que continua em recuperação com as fraturas na perna, como também a família, né, da jovem Isabelle. Esse aí é ele que tá falando também, né? Porque ele tá dando essa explicação, porque negócio de carro, mas ele tem um monte de multa que ele fura sinal vermelho, ele tem um monte de multa de que passou radar acima da velocidade, entendeu? Então ele quer justificar o injustificável. É isso aí. E outra coisa também que ele falou assim, que vai ajudar, arcar tudo, não ajudou a pagar nem o caixão da moça que morreu, tá? E agora vem falar aí, vou arcar com tudo. Nem pagar o caixão da moça que ele matou, ele não pagou, tá? E nem o remédio pro rapaz que ficou lá internado um dia lá, ele deu remédio. A família dele falou aqui no meu programa, rapaz. Agora, vou arcar com todas as despesas. Eu tenho dinheiro, eu tenho um Porsche. Tá bom, tá aí. Infelizmente, essa é a realidade da nossa vida, essa é a realidade do trânsito, essa é a realidade que nós temos que conviver e tá aí. E aí amanhã ele deve estar andando ou com o Porsche, ou com a Ferrari, ou com o Ninho, ou com o Fusca, ou com alguma coisa aí. Tá, a moça não vai andar na garupa da moto nunca mais do namorado dela, infelizmente. Desculpa ser franco e falar aqui na televisão, tá bom?